Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yaeli Monfim e no programa de hoje vamos falar sobre um projeto que já ajudou a regularizar a situação ambiental de 6.700 fazendas junto aos órgãos ambientais. Nossa equipe foi até o Pará para mostrar como é que esse trabalho é feito. Também vamos para a Caatinga acompanhar o trabalho da Embrapa Semiárido para mensurar os gases de efeito estufa emitidos pela atividade agrícola, além dos estoques de carbono no solo. E ainda, a gente destaca um estudo desenvolvido pela Embrapa com pesquisadores da USP, que constatou que as florestas plantadas de eucalipto podem ser melhores para os negócios do que as florestas nativas. Começa agora o Planeta Campo. Começamos o programa de hoje falando sobre regularização ambiental, uma ação necessária quando a fazenda tem algum passivo, ou seja, qualquer coisa que não esteja de acordo com as normas do nosso Código Florestal. O problema é que muitas vezes os produtores encontram diversas dificuldades e entraves jurídicos na hora de fazer essa regularização e acabam sendo excluídos do mercado formal, já que pendências ambientais hoje em dia significam também barreiras para a comercialização dos produtos com as indústrias. É aí que entra o projeto dos Escritórios Verdes, um programa que já ajudou a regularizar mais de 6.700 propriedades rurais junto aos órgãos ambientais. Acompanha comigo. O Rafael é produtor rural na região de Novo Repartimento, município do estado do Pará. Ele comprou a propriedade há 6 anos, sem ter ideia que o antigo proprietário tinha causado danos ao meio ambiente, o chamado passivo ambiental, que é a soma dos prejuízos ambientais. Ele então procurou ajuda em 2021 para resolver a regularização ambiental. Essa fazenda foi comprada em 2017 e quando fizemos uma análise ambiental, ela tinha um PRODES de 2009, né? Então ela tinha um do antigo proprietário. Então, esse foi um dos motivos que a gente procurou os escritórios verdes para poder regularizar essa área. O PRODES é um sistema que monitora o desmatamento na Amazônia via satélite. No caso do Rafael, o sistema identificou áreas desmatadas ilegalmente, áreas que ele nem sabia da existência. Depois de reconhecer essas áreas, o produtor fez a adesão ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. No PRA foi submetido um projeto de recuperação de áreas para essas áreas que foi identificado que foi desmatado pós 2008. E aí o órgão ambiental aprovou esse projeto de regularização e com isso o produtor firmou um termo de compromisso ambiental de que ele iria recuperar novamente essas áreas. Neste caso, o produtor optou por deixar a área se regenerar naturalmente, além de adequar a propriedade em outros aspectos também. Foi feita a análise, né, das áreas, porque, como foi falado, não se trata só da área do PRODES. Quando se vai regularizar, faz a regularização total da área. Então, tudo que tinha constando na área que estava fora da regularização foi incluído e foi lançado, a gente já se aderiu ao PRA, né, para poder colocar em execução agora o sistema. Então, a gente optou pela regeneração natural e a fazenda consta nesse período agora de regeneração natural. Essa área é a área de recuperação florestal da fazenda do Rafael. São cerca de 70 hectares. Com isso, ele consegue continuar tendo acesso a mercados e também cumprir a lei do Código Florestal. Hoje a situação da fazenda do Rafael é em regularização, né? Junto ao órgão ambiental ela não tem mais pendência, ela está regularizada por assinatura de termo de compromisso. Então ele tem aí anos, né, 10, 20 anos para recuperar essas áreas até que elas virem mata novamente. Mas comercialmente ele está habilitado de novo, né, a comercializar o gado por conta da regularização ambiental que ele avançou junto ao órgão. A estratégia trouxe bons resultados para o Rafael, que faz parte do grupo de 6.700 fazendas já regularizadas com o auxílio dos escritórios verdes. Inclusive, a iniciativa conta com 19 unidades em todo o Brasil
E em apenas 2 anos de atuação, já prestou assistência para mais de 19 mil propriedades. Esse projeto dos escritórios verdes tem uma importância enorme no processo de regularização e impossibilitar que o produtor possa escolher com quem ele vai se relacionar e comercializar o produto que ele faz na propriedade. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado com a regularização, agilizado o processo de regularização socioambiental. Muitos produtores não conseguem chegar até o final do processo de regularização ou por falta de orientação, ou por empresas às vezes não tão capacitadas para levá-lo até lá. Então, com os escritórios verdes, a gente conseguiu viabilizar que esse produtor se regularize em menor tempo do que aquele que os demais produtores têm atingido. A atuação dos escritórios garante que os produtores com passivo ambiental na fazenda tenham a possibilidade de se regularizar para não ser excluído da cadeia da pecuária. Se esse produtor fica só embargado, se esse produtor fica só bloqueado, ele não consegue o acesso a crédito, ele não consegue viabilizar uma produção sustentável na propriedade dele e ele não consegue acessar mercados internos de frigoríficos que estão comprometidos com a questão socioambiental, como a JBS, e ele não consegue acessar nem mercados de exportação. Então a gente precisa garantir que esse produtor possa acessar o mercado que ele quiser em função dos acessos que ele possa ter a partir da sustentabilidade. Esse é o caminho. Caminho que milhares de produtores como o Rafael já trilharam e colhem os resultados positivos. Atualmente, a regularização ambiental é um dos pré-requisitos para os negócios do campo. É muito importante, né, a sustentabilidade e a regularização ambiental, devido ao fato de você estar correto com a lei, né, e com vamos dizer, regularização, regulado ambientalmente, você consegue atingir todos os mercados para a venda dos nossos produtos, né? Essa foi a importância. Muito importante esse trabalho aí dos escritórios verdes. E agora nós vamos direto para Caatinga. Lá a Embrapa Semiárido está mensurando os gases de efeito estufa emitidos pela atividade agrícola, bem como os estoques de carbono no solo. Os dados são necessários para elaborar políticas que mitiguem os impactos dos gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. E a gente vai acompanhar agora os resultados dessa pesquisa. O solo é um importante reservatório de carbono. Ele guarda uma quantidade de carbono muito grande, tem um potencial de guardar quantidades grandes de carbono. Então, nesse contexto de mudança climática, aumentar o acúmulo de carbono no solo é uma estratégia bem importante para reduzir a quantidade de carbono na atmosfera. E aumentar o acúmulo de carbono no solo é uma estratégia para reduzir a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. O solo é um aliado no combate às mudanças climáticas, sinônimo de proteção ao meio ambiente. Entretanto, as mudanças de uso da terra, associado ao preparo convencional do solo, têm diminuído esse estoque ao longo dos anos. Para se ter uma ideia dessa quantidade, o sítio experimental da Embrapa Semiárido deu início à mensuração do carbono emitido e estocado na Caatinga, bioma característico da região. A gente coleta amostras de solo, encaminha para o laboratório e faz a determinação, então, de quanto de carbono tem até 1 metro de profundidade, né? Os estoques geralmente são avaliados até essa profundidade. E as emissões de gases, a gente coloca uma câmara, que é como se fosse uma tampa, né? Coloca essa tampa sobre o solo e vai coletando o gás que vai se acumulando ali dentro. Então a gente coleta várias amostras ao longo de um determinado tempo e analisa no laboratório para determinar o quanto de cada um daqueles 3 gases de efeito estufa está sendo emitido está sendo acumulado ali em cada caixa dessa, em cada tampa. Na prática, ser baixo carbono é usar um sistema de produção agrícola que reduz as emissões de gases. Um solo coberto, por exemplo, permite a ciclagem de nutrientes da matéria orgânica e favorece a microbiota que vai possibilitar o desenvolvimento das plantas. Além do uso dessa palhada para cobertura,
Também é possível usar um mix de sementes nos espaços das plantações. O semiárido, né, tem uma característica de ter solos, né, de baixa fertilidade e de baixo teor de carbono. Então, o uso desse mix de sementes, né, dessa mistura de plantas de cobertura, ele é muito importante para você adicionar carbono ao solo, melhorar a cobertura do solo, melhorar a capacidade do solo de reter nutrientes, né, e reter água. Né? Você aumenta a cobertura do solo, no caso, melhora a qualidade física, química, biológica, disponibiliza mais nutrientes e assim você tem condição, por exemplo, de aumentar a eficiência de uso de água e aumentar a eficiência de uso de nutrientes. Então você tem redução de custo com irrigação, por exemplo, e com adubação. Na área de experimentação da Embrapa, é possível comparar em 2 terrenos o impacto do uso de manejos conservacionistas na produção de frutas, como o melão, por exemplo. De um lado, dá para ver um terreno com plantio direto. As plantas estão mais verdes e o solo mais sadio. Já o que teve a terra revolvida, as plantas aparecem de forma espaçada, sem vida. O efeito da seca é mais intenso. E esse modelo ele pode ser adaptado a qualquer situação. A gente aqui tem 2 experimentos de longa duração, com mangueira e com melão. Mas esse sistema ele pode ser adaptado para qualquer outra cultura, tá? Para qualquer outra frutícola. E a gente tem todos esses dados já disponíveis, publicados, não só, né, em publicações científicas, mas em publicações técnicas para produtor. Né? A gente já ministrou cursos, na nossa página também tem várias publicações e inclusive dias de campo já foram feitos aqui na área para mostrar ao produtor a potencialidade, né, desse sistema de produção. Segundo a Embrapa Semiárido, esse modelo de produção de manga e melão feita com mix de cobertura ou sistema plantio direto aumentam os estoques de carbono no solo. Isso possibilita chegar ao estágio inicial de estoque de carbono em apenas 20 anos. Estes manejos também reduzem a pegada hídrica, que nada mais é do que um indicador do volume de água doce consumida na produção. Dessa forma, a quantidade de água utilizada por tonelada produzida cai em torno de 20%. O impacto econômico também é positivo, pois é possível reduzir a adubação nitrogenada em 40%, a fosfatada em 15% e o potássio em 50%. Tudo isso graças ao uso de leguminosas e a ciclagem por meio de oleaginosas e gramíneas. A ideia para o futuro é criar um selo que caracterize a produção de baixo carbono na fruticultura do semiárido, a exemplo do que já acontece na carne e no leite. Isso seria um diferencial competitivo importante para o Brasil. Hoje não é uma exigência do mercado consumidor, mas pode ser um diferencial muito importante, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com sustentabilidade, com o meio ambiente, com essa questão de mudanças climáticas. Então, hoje a gente já vê mercados consumidores que valorizam um produto que tenha menor pegada de carbono, menor pegada hídrica, né? Hoje é mais um diferencial, mas daqui a pouco pode vir a se tornar uma exigência de alguns mercados. Então, estar preparado para essas tendências é importante para a nossa competitividade, né? A Embrapa sempre trazendo soluções e pesquisas importantes para a gente continuar evoluindo no campo. E agora a gente faz então um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente fala de um estudo novamente da Embrapa que constatou que as florestas plantadas de eucalipto podem ser melhores para os negócios do que as florestas nativas. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos, o destaque agora é o hidrogênio, substância apontada como uma ferramenta promissora para a geração de energia. Isso porque ele pode substituir os combustíveis fósseis até mesmo em operações industriais e setores difíceis de descarbonizar, já que o hidrogênio é uma fonte energética muito potente. Há diversas formas de produzir esse hidrogênio e quando ele é gerado por meio de fontes renováveis e limpas, como a água, por exemplo, o interesse cresce ainda mais. Vamos acompanhar a reportagem. O hidrogênio verde é produzido a partir da eletrólise da água. Ele é considerado um processo de produção de energia sem emissão de gases de efeito estufa.
Outra possibilidade é o chamado hidrogênio azul, obtido a partir do gás natural. Nesse caso, as emissões de gases de efeito estufa são neutralizadas por meio de técnicas de captura e armazenamento de carbono. O Brasil tem condições de ser um grande ator no fornecimento de energia. Existe uma demanda imensa da parte de países desenvolvidos por fornecedores diversificados. O Brasil é procurado para isso. Já existem esboços de produção em massa de hidrogênio verde, de todas as suas formas. Segundo pesquisa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, desde 2021 foram anunciados 131 novos projetos de larga escala em hidrogênio, com investimentos previstos de cerca de 500 bilhões de dólares até 2030. Somente em 2022, mais de 30 países lançaram planos nacionais nessa área. E quais as novas aplicações do hidrogênio? Pode atender a setores como aço, cimento, vidro, transporte marítimo e aviação, substituindo insumos fósseis. Além disso, pode ser útil como combustível para veículos pesados. O Brasil tem grande potencial para produzir hidrogênio tanto para uso interno quanto para exportação. Muito importante esse tema aí do desenvolvimento da produção e comercialização do hidrogênio verde. E agora a gente fala de um estudo desenvolvido em parceria por pesquisadores da Embrapa e também da Universidade de São Paulo, a USP, que constatou que as florestas plantadas de eucalipto podem ser melhores para os negócios do que as florestas nativas. A gente vai entender os motivos disso agora com uma reportagem da equipe do Planeta Campo. Acompanhe. Quanto vale uma floresta plantada? No Brasil, o plantio de florestas começou há mais de um século. Existem relatos de que os primeiros exemplares de eucaliptos foram plantados nas terras brasileiras no século XIX. Já no século XX, Edmundo Navarro de Andrade trouxe ao Brasil mudas para o plantio com a intenção de produzir madeira para dormentes das estradas de ferro. Anos depois, foi a vez do pinus, e as espécies se desenvolveram bem, o eucalipto no Cerrado Paulista e o pinus no sul do Brasil. Quem cultiva o eucalipto conta que são muitos os benefícios. Com o tempo vai se formando, vai melhorando o teor de matéria orgânica do solo, que vai tendo a decomposição das folhas, dos galhos, as cascas do eucalipto que vão caindo, vão formando ali uma serrapilheira que com isso, com o tempo, melhora a matéria orgânica do solo e, consequentemente, toda a estrutura do solo ali. Esse também já é um outro ganho. Um outro ganho também é a diversificação de produtos. Eu deixo de ter só um produto, no caso o gado, passo a ter o gado e a madeira. Esse também é um ganho importante também. O Maurício representa uma realidade mundial. Mais de 75% das florestas plantadas ou comerciais no Brasil e no mundo são de eucalipto. Diante disso, um estudo da Embrapa Meio Ambiente buscou estimar o valor da madeira proveniente dessas florestas e suas vantagens para a marcenaria. De acordo com o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Laertes Canavaca Júnior, uma espécie nativa da floresta amazônica ou da Mata Atlântica demora pelo menos 100 anos para produzir madeira para serraria ou carpintaria, com aproveitamento médio de 30%, enquanto um eucalipto demora de 20 a 30 anos, com aproveitamento de 40% a 60% da madeira. E na serraria, ou na carpintaria, ou marcenaria, tanto faz, eu preciso da madeira maciça. Eu não quero nó, então eu tenho que fazer um desgalhamento. Eu quero um diâmetro maior, eu tenho que fazer um espaçamento maior, eu tenho que fazer um desbaste. Eu tenho que conduzir essa madeira até os 30 anos, por exemplo, fazendo desbaste. Planto 3x2, que é plantio natural, vou desbastando ao longo do tempo até chegar com 30 anos, com umas 400, 500 árvores por hectare. Essa árvore vai ter um diâmetro muito bom, vai ter uma madeira muito valiosa, com propriedade física e mecânica muito parecida com as madeiras nativas, com P, com mogno, com pau-brasil, seja lá o que for, peroba.
a propriedade mecânica vai chegar muito perto disso. Então, e muito mais barato, né? Aí vai ficar muito mais barato. O pesquisador destaca ainda que o grande valor da floresta amazônica está nos serviços ambientais. A madeira da Amazônia tem muito mais valor pelos serviços ambiental que ela presta. A Amazônia funciona assim como uma espécie de uma bomba d'água. Ela puxa a água evapora do oceano e a floresta funciona como uma bomba de sucção. Ela puxa essa água para ela, a água vai lá, irriga a floresta, bate na Cordilheira dos Andes e desce. Então, 50% da água que abastece a região centro-oeste, a região sudeste, a região sul, até o meio da Argentina, vem da Amazônia. Então, se eu parar com então esse serviço florestal, para mim, já vale a Amazônia, preservar a Amazônia. Se eu parar com esse serviço florestal, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, se chove 1.500 milímetros, vai cair para 750, 800 milímetros. Isso é clima de semiárido. Em vez de eu plantar milho, soja, cana, etc., eu vou plantar mandacaru, plantar palma, e vai virar um clima do semiárido. Quer dizer, o Brasil vai deixar de ser exportador de alimentos para virar importador. O especialista citou outras formas de explorar a Amazônia. Os fármacos e condimentares, por exemplo, podem render mais de 50 milhões de dólares por hectare por ano, além dos frutos e sementes que podem render mais de 10 milhões por hectare por ano. Os fármacos, né, são aqueles elementos que eu falei que ele serve como fungicida e inseticida que ela deposita no cerne. Na folha, ela deposita um tipo de herbicida. Então, esses fármacos, se eu pegar essa folha e destilar, eu cozinho essa folha e faço uma destilação fracionada, eu tenho um monte de óleos essenciais que dá para fazer, para essência, para shampoo, desodorante, todo esse tipo de coisa que eu uso, ou então para remédio, né? Então, 70% dos fármacos vem da Amazônia, vem da planta, e 70% disso vem da Amazônia. Então, quanto não vale um fármaco? O produtor Maurício sabe que fez um bom negócio e reforça a necessidade de não ter pressa quando o assunto diz respeito à terra. Na agricultura, de modo geral, né, não existe imediatismo, né? Tudo é uma questão de trabalho, um trabalho de formiguinha, né, que você vai realizando ano a ano, né? E com o tempo você vai melhorando, né, as condições da sua propriedade, da sua terra, dos seus animais, seja o que for aí, né? Muito bom, o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui, então muito obrigada pela sua companhia nessa sexta-feira, tenha um ótimo restante de dia e até segunda. Tchau, tchau! Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos.